E hoje é dia de ajudar você aí de casa na gestão do seu orçamento e também você que de alguma forma empreende e precisa gerenciar melhor o seu negócio. Para isso, nós contamos aqui com a ajuda do nosso colunista, o economista Rafael Bernardino. Hoje ele fala sobre a suposta crise no transporte público das grandes cidades aqui da Paraíba. De um lado, as empresas dizem que estão sofrendo prejuízos com a queda de usuários, com a gratuidade para vários setores da sociedade e com os supostos altos custos. Do outro lado, tem a população reclamando da falta de manutenção e altas tarifas do serviço. E ainda tem os funcionários do transporte público nessa situação que reclamam salários atrasados, acúmulo de função e péssimas condições de trabalho. Afinal de contas, o que tem de real nessa suposta crise e quais seriam as melhores soluções para o bolso de todo mundo? É o que nós vamos tentar responder hoje. Você, como sempre, vai poder participar fazendo sua pergunta pelo telefone, está aí na sua tela. Pode colocar muito obrigado, 3216-5088. Fique à vontade, esse espaço aí é todo de vocês. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo a mais um programa Cidade Alerta Paraíba. Acompanhamos aqui essa semana, uma greve geral aí do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Público, e a pergunta que a gente faz é a seguinte, essa crise realmente existe ou é charminho aí dos empresários para conseguir condições melhores, inclusive de cobranças de tarifas? De certa forma, as reclamações são naturais no processo da característica do ser humano, que é a insatisfação. Então, o sindicato luta por condições melhores dos trabalhadores, o empresário naturalmente busca lucro mais elevado, tem muitos pontos que o empresário não consegue controlar em termos de custo. O governo, por sua vez, tem a responsabilidade, porque o serviço é uma concessão das prefeituras. Então, quer dizer, é um jogo de interesses de cada segmento, junto com uma falta de transparência para a população de uma maneira geral. Então, quando o empresário reclama que está perdendo passageiro, de certa forma, o passageiro foge do ônibus pela qualidade do serviço que ele não considera satisfatória. Então, de certa forma, um grande antagonismo entre as categorias. Alguma dificuldade existe, mas não para fazer greve, porque antes tem um processo de negociação. Agora, Rafael, por exemplo, uma das falas do empresariado é em relação ao alto custo do combustível. É sabido que aqui no Brasil o diesel é um combustível subsidiado pelo governo, Realmente, o custo do combustível, com os aumentos aí que a gente vem acompanhando do ano passado para cá, realmente tem esse poder de gerar, assim, uma crise no setor ou não? Tem sim. Na realidade, o empresário do transporte coletivo reclama muito dos custos, e um deles é o combustível, é o mais significativo. Na medida em que um ônibus faz um determinado raciocínio ao telespectador, é o seguinte: o ônibus faz um determinado roteiro, e se aquele ônibus vai lotado, é uma coisa, se aquele ônibus vai comer com metade dos passageiros, é outra. Como há, de certa forma, uma alegação de uma redução na quantidade de passageiros, é de se imaginar que a rentabilidade, o faturamento da empresa de transporte diminui. Então, na hora que diminui o faturamento, vamos analisar os custos. Naturalmente, o custo de combustível é o mais significativo, seguido do custo da mão de obra e, naturalmente, da manutenção, que também é elevado. Então, é um jogo que precisa de mais transparência. O empresário precisaria ser mais, digamos assim, compreensivo com relação à população. O sindicato precisa de entender, de ver os números efetivamente e acreditar que aqueles números sejam verdadeiros, e o governo, naturalmente, fazer a parte dele no que diz respeito à fiscalização da qualidade do serviço. Rafael, por exemplo, outra fala do empresariado é que a queda no número de passageiros tem a ver com a migração de boa parte desses passageiros que antes eram do transporte público, de ônibus propriamente dito, migrando aí, por exemplo, para o transporte por aplicativo e outros modais, Deixa eu ver também o famoso mototáxi, como é o caso lá em Campina Grande, ou até o transporte aí alternativo propriamente dito. Realmente isso existe? Ou será que não tem também a questão da crise do emprego? Afinal de contas, são 13 milhões de desempregados no Brasil todo, e desempregado não tem mais renda, nem para andar de ônibus. Essa alegação de que o transporte coletivo está perdendo passageiros para o transporte alternativo, para
passageiro que prefere o motorista de aplicativo, isso deve ser significativo e é decorrência da qualidade do transporte público. Porque, por exemplo, você quer ir para algum lugar, não há, até onde a gente sabe, uma disciplina com relação ao horário daquele ônibus naquele lugar. No passado, se tentou implantar aqui em João Pessoa, por exemplo, uma tabela, um quadro de horários que o sujeito chegava, ele mora no Jardim 13 de Maio, por exemplo, ele saberia a hora que o ônibus vai passar num determinado ponto. Isso não existe mais. Então, em função disso, aquele passageiro com um pouco mais de capacidade de consumo, ele chama lá o motorista do aplicativo porque ele vai ser atendido de imediato, etc. É um passageiro de ônibus a menos? É. E por que acontece isso? Porque o transporte coletivo é desorganizado. O sistema empresarial precisa de ser mais organizado no que diz respeito à comunicação com o seu passageiro, com o seu cliente. Então, é uma grande lista de dificuldades que precisa ser resolvida, porque o passageiro também, ele precisa ser mais compreensivo, ele precisa ser melhor informado e, de certa forma, solidário com toda essa dificuldade. Porque os motoristas de aplicativo também estão reclamando, até porque a oferta de aplicativo está excessiva. O sujeito não tem muito o que fazer, se cadastra lá no aplicativo e vai ser mais um sujeito que vai tentar trabalhar. Rafael, o Guilherme de Cruz das Armas mandou o seguinte questionamento, né? Por que é que a tarifa aqui em João Pessoa é tão cara, já que os transportes aí, os trajetos são curtos, né? E ele disse que o serviço é de muito má qualidade, né? E quando se compara a outras cidades, aqui a de João Pessoa ele considera que é muito cara, né? Já que a tarifa hoje é R$ 3,95. Esse é um questionamento muito interessante que a prefeitura, como concessionária, concedente do serviço público, devia responder. Naturalmente, a gente tem linhas com mais extensão e linhas com menor extensão. E os preços não são os mesmos, aliás, o preço mais ou menos é o mesmo, independente da extensão da linha. Isso a prefeitura precisaria ser mais transparente e prestar contas à população por que é desse jeito. Porque o que é que acontece na prática? O empresário do transporte pressiona a prefeitura, que por sua vez, não se sabe que análise técnica ela pode fazer e termina naturalmente cedendo aquela pressão. E a passagem termina ficando cara e o passageiro, o consumidor, reclama. Então tudo isso, se você analisar bem, é falta de transparência, falta de comunicação. Ok, Rafael, obrigado pela sua participação aqui em mais um Cidade Alerta Paraíba. Até quinta-feira que vem. Boa noite, até lá, se Deus quiser. Se Deus quiser.